Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, de sábado, a gente costuma falar sobre macroeconomia e alguma coisa que se relacione com a Bolsa de Valores, afinal nosso canal tem aí um foco maior nos investimentos. Essa semana teve uma notícia que passou um pouco desapercebido aí na mídia como um todo, que foi exatamente a queda da taxa de desemprego, essa que continua de forma contínua diminuindo, e é bem interessante a gente observar isso, porque a gente vê que as empresas voltam a contratar, vai ter mais gente querendo consumir produtos aqui dentro do mercado interno, e as empresas também começam a expandir as suas operações. E por isso a gente começa a ver previsões de crescimento do PIB um pouco maiores para o ano que vem, o que pode ser uma faca de dois gumes, né? Uma expectativa maior pode significar depois um tombo maior também. Então hoje a gente vai falar sobre essa pesquisa nacional de amostra a domicílio, a PNAD, que é feita pelo IBGE todos os meses. Mas antes disso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que é importante a gente mostrar é o gráfico, né, da taxa de desemprego, que essa foto é retirada da DVFN. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é interessante a gente observar que hoje a taxa de desemprego ainda é muito alta, frente ao que ela era lá atrás em 2013, 14 e 15. Essa é uma pesquisa que começou em 2012. Tá? Então a gente não tem um histórico tão grande assim. Antes a pesquisa era diferente, ela era feita só em 6 regiões metropolitanas, se eu não me engano, que era a PME. Então a gente vê outra coisa importante também é que sempre, né, pelo menos normalmente, de setembro para dezembro ainda existe uma queda dessa taxa de desemprego, principalmente por causa das contratações do comércio como um todo e dos serviços de pessoas para o período de fim de ano, para as vendas de Natal. As indústrias elas acabam contratando um pouco antes, elas precisam entregar isso tudo para o comércio um pouco antecipadamente, mas mesmo assim a gente vê aqui, ó, 2012 uma queda de 7,10 para 6,90, 2013 6,90 para 6,20, 2014 6,80 para 6,50, aí 2015 e 2016, 2 anos de recessão, teve uma alta, então inverteu essa tendência, não ocorreu o fenômeno, o comércio contratou pouco porque viu que não teria demanda. 2017, 12,4 para 11,8, e é interessante a gente ver que hoje aqui o dado de setembro de 11,9, ele é já muito próximo do de dezembro, então tudo leva a crer que a gente pode ter aí um 11,5, 11,4 no final do ano. E aí a gente tem como baixar essa planilha aqui mesmo no site do IBGE, que eu vou colocar lá embaixo também na descrição do vídeo. Eu já baixei a planilha aqui para agilizar, então a gente já tem aqui a planilha que começa aqui, ó, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, na sigla é PNAD. Essas são as tabelas. Então a gente vai começando aqui, ó, e quando a gente pega a primeira tabela, é apenas a proporção de pessoas estimadas no Brasil. Então é a população total. A população total hoje no Brasil, na verdade em junho de 2018, é de 208.409.000 pessoas. Tem crescido aí em torno de 300 a 400 mil pessoas por trimestre. Então pode ser que a gente já esteja batendo aí nos 209 milhões de pessoas. Essa proporção tem crescido aqui ao longo do tempo de forma constante. Aí a gente vem aqui para a segunda tabela, que ela mede o seguinte, ela mede o total de pessoas que teriam condições de trabalhar, ou seja, as pessoas de 14 anos ou mais de idade. E aí, dentre essas pessoas, a gente vê que era 79% ainda em 2012 do total de população brasileira, e hoje aqui já está chegando em 81,5%. O que isso significa? Significa que a população brasileira está envelhecendo. Quer dizer, a quantidade de pessoas que nascem hoje é menor do que a quantidade de pessoas que fazem 14 anos. Então, a taxa de crescimento da população há 14 anos atrás era maior e hoje já representa 81,5% do total. É possível que mais lá para frente no futuro essa taxa chegue até acima de 85%. Quando a taxa de natalidade se reduzir bastante. Tal. Tem gente que fala até acima de 90% da população ter 14 anos ou mais, apenas 10% de crianças. Aí quando a gente vem para a tabela 3,
a gente tem a quantidade de pessoas que fazem parte da população economicamente ativa, tá? Que são a força de trabalho em si, são as pessoas que trabalham mais as pessoas que procuram emprego. E elas representam aqui em torno de 61% do total de pessoas de 14 anos ou mais. Então, quer dizer, às vezes aquele adolescente de 16, 17 anos que está estudando, ele não procura emprego, então ele não faz parte desse cálculo. Aquela pessoa, homem ou mulher, que só faz os serviços domésticos, não sei o que é dono, dona de casa, ele também não faz parte dessa conta. Às vezes uma pessoa que ganhou uma herança e ela não procura emprego porque ela vive de rendimento, ela também não faz parte dessa força de trabalho. Então, como a gente pode ver aqui, essa conta ela é mais ou menos constante ao longo do tempo. Quer dizer, as pessoas que procuram emprego são em torno de 61% do total. Tá? A população economicamente ativa é 61%, ou seja, a gente tem aí 39% de população economicamente inativa, que a gente chama. Em relação ao total da população brasileira, a gente já está falando de 50%. Tá? Então vamos calcular aí, né? A gente já tem aí 50% de pessoas que procuram emprego ou que têm emprego de acordo com a população total. A gente passa para a tabela 7. Aqui a gente está falando apenas das pessoas ocupadas. Então é interessante a gente ver o seguinte, a gente vê que essas pessoas ocupadas, elas hoje representam 43,78% da população. Então, quer dizer, 43,78% da população total precisam gerar todas as riquezas para que os 100% tenham os alimentos, que tenham os produtos, que tenham os serviços e etc. Então, isso aqui pesa cada vez mais. Isso aqui no passado era 45%, por exemplo. E aí, esse azulzinho aqui, ó, que é o principal, que são as pessoas ocupadas, dentre aquelas da população economicamente ativa, que são as pessoas que estão procurando emprego ou que as que estão desempregadas. Então, a gente vê aqui, ó, que tinha 92% de pessoas e agora caiu aqui para 87,5%. Agora, como a taxa de desemprego é 11,9%, a gente já sabe que isso aqui subiu para 88,1%. É exatamente a diferença entre um e outro, né? Então, quando a gente diz que 87% de pessoas estão ocupadas, frente às pessoas que estão procurando também, frente ao total de pessoas, quer dizer que 13% estão desempregadas. Então, agora essa taxa aqui está aumentando. Essa aqui é exatamente o inverso daquela taxa de desemprego que a gente mostrou no início. Aí a gente pode passar aqui, inclusive, para ver o total de pessoas que estão desocupadas. E essas pessoas desocupadas aqui, elas têm um crescimento muito maior do que aquelas pessoas que a gente viu antes. Olha só, quando a gente pega o número, a gente vê exatamente isso aqui, ó. A gente vê que o Brasil tinha 6.400.000 pessoas desocupadas lá atrás, em dezembro de 2014, e chegou aqui a bater 14 milhões de pessoas desocupadas em março de 2017. É isso que acontece na recessão. Só que agora a gente tem uma possibilidade, uma expectativa de fazer exatamente a curva ao contrário. Então, da mesma forma que o Brasil caiu muito aqui quando essas pessoas ficaram desempregadas, isso pode acontecer agora ao oposto, das pessoas ficarem empregadas de novo. Bom, é interessante também a gente ver na PNAD que ela tem algumas tabelas mais para o final, não vou conseguir mostrar todas aqui que o vídeo senão ficaria com 1 hora de duração, é a parte de rendimento médio real do trabalho, porque também não adianta o Brasil criar várias vagas de emprego e a gente vê que o rendimento está diminuindo, né? Então a gente consegue perceber aqui, ó, que o rendimento médio do Brasil, inclusive ele está deflacionado aqui, ó, ele não teve nenhum ganho real aqui de dinheiro, né? Se a gente pegar o início e o final, a gente vai ver que ele começou aqui com 2.133, terminou com 2.134. Tá? Se a gente pegar aqui o período de 2016, por exemplo, 2015, a gente vai ver alguns pontos, inclusive abaixo disso, 2085, 2067,
R$ 2.091. Esse é o salário médio, né, é o rendimento médio real do trabalhador. Só que existe uma disparidade muito grande. Ó. Enquanto você tem aqui na região norte e nordeste um rendimento médio de 1.592 e 1.448, nas outras regiões a gente vê aqui 2.400, 2.300 e 2.400. Então a gente ainda tem uma disparidade muito grande. E outra disparidade muito grande aqui que eu queria comentar com vocês é o seguinte: quando a gente vem aqui no rendimento de trabalho como empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada, sem contar empregados domésticos, a gente tem aqui ó, um valor de R$ 2.099, bem próximo da média. E tem aqui um pouco de aumento, a gente vê um aumento aqui de 1.988 para 2.099. Tá? Enquanto isso, quando a gente vem aqui para pessoas sem carteira assinada, a gente já vê uma queda aqui do valor bastante grande, ó, 1.258 para 1.313. E quando a gente vem para o setor público aqui, a gente vê aquilo que a gente viu no último vídeo, que a gente falou que o governo gasta muito com as pessoas dos funcionários, né, do setor público. A gente vê que enquanto o rendimento médio real do trabalhador está em torno de R$ 2.100, o do setor privado R$ 2.000 e pouco, a gente vê aqui o setor público subindo de 3.178 para 3.476. Quer dizer, a gente viu um aumento aí em torno de 10% do total. Então, isso aqui são dados do próprio IBGE que mostram muito porque que hoje as crianças, né, os jovens, eles preferem fazer uma faculdade e depois fazer direto, por exemplo, um concurso público. Porque eles percebem isso, eles percebem que o rendimento é maior. E isso, na minha visão, pelo menos é uma anomalia. A gente acaba tendo um estado muito grande que paga melhor, ao invés de ser o contrário, né? A iniciativa privada que deveria ter os melhores salários, porque aí você conseguiria colocar as melhores pessoas na iniciativa privada e essas pessoas seriam cobradas por isso, né? Igual o investimento, quer dizer, aquele investimento que ele não tem risco, como a poupança, ou que tem um risco muito pequeno, ele paga um valor menor, né? Ele gera um rendimento menor, enquanto na bolsa que você tem uma variabilidade maior, uma volatilidade maior, você tem risco de perder capital, você acaba recebendo mais, você acaba tendo no longo prazo um ganho maior. Então, da mesma forma, no serviço aqui, na parte de trabalho, como o setor público tem uma estabilidade um pouco maior, mesmo que alguns já sejam CLT, mas existe uma estabilidade maior, a taxa de demissão é muito menor do setor público, eles deveriam aí receber um pouco menos. E para quê? Para a iniciativa privada poder pagar um pouco mais. Então a gente vê o dinheiro do Brasil indo nesses pontos e é exatamente esses valores que acabam faltando, principalmente para investir em infraestrutura, porque é a infraestrutura que faz com que as empresas possam investir mais. Imagina se, por exemplo, tivesse uma infraestrutura muito grande lá no Nordeste, talvez essa disparidade que a gente viu de rendimento real não teria. Se a gente pegasse aqui a disparidade de desemprego, a gente ia ver também que é muito grande, de carteira assinada também é muito grande, tá? Norte e Nordeste. Talvez essas pessoas conseguiriam trabalhar nesses mesmos lugares. Então existem muitas coisas aí que precisam ser modificadas, que precisam ser melhoradas, e fica aí um certo recado para as pessoas que quiserem entrar na bolsa agora com a questão da taxa de desemprego em queda. Provavelmente o Brasil deve melhorar aí bastante, a economia deve crescer bem. A gente viu o oposto lá quando aumentou 7 milhões de pessoas desempregadas. Se essas 7 milhões de pessoas voltarem para o mercado de trabalho ao longo dos próximos 2, 3 anos e multiplicar por esse rendimento médio de R$ 2.000 que a gente viu aqui, a gente está falando de 14 bilhões de reais novos na economia por mês, né? A gente está falando aí de quase 200 bilhões por ano. Então tem tudo para o Brasil crescer, só basta fazer as coisas certas. Aqui, como a gente viu aqui, está mais ou menos encaminhado o que o Brasil precisa fazer. O que precisa todo mundo sabe, agora tem que ver se vai conseguir ou não. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos. Desculpa ter ficado o vídeo um pouco mais longo, mas acho que era importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Abraços a todos, bom final de semana. Tchau, tchau.